Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Renert, da página Estilo Integral, e cá estamos começando mais uma live onde falamos sobre autoconhecimento, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento integral, desenvolvimento pessoal, de uma maneira ampla, abrangente, sem segmentações. E já peço para quem estiver presente, para já ir, se quiser, colocando suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões de pauta para a data de hoje. Você pode falar a respeito das publicações que colocamos, que tivemos essa semana aqui na página. Também você pode comentar, perguntar a respeito de outros assuntos relacionados à qualidade de vida, a autoconhecimento, que estarei aqui ajudando a esclarecer dentro, claro, das minhas possibilidades, né? E já quero compartilhar com vocês a imensa felicidade, porque no domingo à noite, nesse último domingo à noite, a nossa página do Facebook já passou das 1.000 pessoas, os 1.000 inscritos que estão nos acompanhando nesta jornada rumo ao autoconhecimento. Agradeço porque você é uma dessas 1.000 pessoas que provavelmente se inscreveram, e até este momento a nossa página já está com 1.082 pessoas que curtiram a nossa página, né? Então, em 2 meses e meio praticamente de página, já creio que já seja um progresso interessante, com conteúdos diários diferentes, né? Mais de um conteúdo por dia, se a gente for pensar assim, e que tem agradado e contribuído para o desenvolvimento integral, para o autoconhecimento de várias pessoas de vocês que estão nos acompanhando, ok? A ideia desta live, então, enquanto não tem perguntas, eu faço um geral sobre as publicações que tivemos esta semana dentro da nossa página, né? Especialmente as publicações que são aquelas ações diárias, aquelas dicas de ações diárias que são importantes que você execute, que você executando, você começa a desbravar todo esse universo do autoconhecimento e do desenvolvimento integral, né? Cada dia é uma dica diferente e ela trabalha um aspecto diferente do seu ser, e com isso você pode ir se desenvolvendo de uma maneira esférica em várias direções, sem estar bem desenvolvido de um lado e de outro lado de uma maneira arcaica ainda no seu desenvolvimento, ok? E se você for perceber, sempre há de certa forma uma ligação entre um e outro, né? Então, às vezes falta um dia ou outro, você vê que há variações, mas todas elas são aspectos de vários comportamentos que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental, saúde integral como um todo, a saúde física, a saúde energética, a saúde emocional, mental, saúde social, saúde financeira, saúde comunitária, saúde política. Então, assim, dezenas de campos que existem dentro da nossa vida, ok? Então, enquanto não temos perguntas, sempre a gente começa, na verdade, comentando as publicações a partir da sexta-feira da semana passada. Como hoje é quinta, então, para completar uma semana inteira, a gente começa de sexta-feira da semana passada até o dia de hoje, né? Então, na sexta-feira da semana passada, a dica de ação que foi colocada é: tenha boas intenções, né? Então, ou seja, tudo que você for fazer, procure fazer de uma maneira com boas intenções, né? E essas intenções é importante que elas sejam autênticas, né? Que venham do fundo do seu coração. Se você simplesmente mascarar boa intenção, se você apenas Calma, tem uma pergunta aqui. Outra pergunta de alguma publicação. Então, quando você se você mascara, né, se você só finge que tem boas intenções, elas não vão ter realmente o mesmo efeito, né? E as pessoas podem de fato perceber com o tempo.
E a questão não é nem só as outras pessoas, mas é com você mesmo, porque na verdade você está se auto-enganando, você está bloqueando o seu crescimento. Quando a gente desenvolve as coisas com boas intenções, talvez seja um pouco mais difícil, ok? Só que essa dificuldade que temos, ela, de certa forma, ela exige da gente um aprimoramento. Então, esse aprimoramento, ela força a gente para crescer, para se desenvolver, ok? Se a gente fica no comodismo, na zona de conforto, então a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado, né? A gente fica meio que mofando e talvez até a gente regrida dentro do nosso desenvolvimento. Então, se permita ter boas intenções em tudo aquilo que você faça. Exercite isso de diversas maneiras. Às vezes são ações mínimas, pequenas, mas que já fazem diferença, né? E você vai começar a ver, conforme você exercita, que tem uma diversidade grande de possibilidades de você utilizar de boas intenções em tudo que você faz, né? Como eu já disse em outras lives e está publicado na página, todo dia a ação que é sugerida, ela é postada 3 vezes, de manhã, à tarde e à noite. E essa postagem, em cada uma das postagens existe um conteúdo diferente, existe uma informação diferente que é colocada, que é complementar. Então, o que eu coloquei de manhã, à tarde já é um outro conteúdo com a mesma imagem, só que esse conteúdo ele se complementa com o outro, ele dá uma perspectiva complementar ou de um ponto de vista diferente. E à noite é outra perspectiva dentro daquela mesma ação. E assim você enriquece não só a maneira como você entende, como você encara, como também você amplia as possibilidades de ação, as possibilidades de entendimento daquela ação que é sugerida, ok? Então de manhã, né, tem as boas intenções, foi falado, né, que é você fazer isso a todo instante, né? E daí à tarde dessa mesma já foi falado que sugerindo para que você busque inspirações de boas intenções. E hoje nós temos na mídia, no cinema, na literatura, nas artes e até mesmo na internet exemplos e inspirações que vão nos abastecer com boas intenções, né? Propositalmente eu não sugeri nenhuma boa intenção ali, porque a ideia é sugerir, e ali mesmo estou falando, de você buscar essas boas intenções, de você ir atrás, de você pesquisar, porque quando você coloca-se em movimento, quando você vai em busca, então daí sim você já está saindo da zona de conforto, você está investindo, colocando energia nesse processo seu de desenvolvimento e de despertar a boa intenção. Se você ficar apenas passivamente vendo conteúdos com boas intenções, talvez tenha até um resultado, mas talvez seja um resultado menor, mínimo, né? Agora, se você se coloca nesse movimento, aí sim você começa a trabalhar dentro de você, dentro do seu psiquismo, várias engrenagens que te levam a, de fato, agirem com boas intenções. E aquilo vai gerando como se fosse uma bola de neve de virtudes de crescimento, né? Então, ou seja, aqui está falando com a mínima intenção já estabelecida, com o mínimo conhecimento, já vá para a ação, ok? E à noite, ainda com o mesmo tema de tenha as boas intenções, que você faça isso sem esperar um ganho pessoal, né? Que você não tenha intenção de ter alguma recompensa que possa privilegiar a você ou alguém que esteja próximo, né? Quando você age por interesse próprio, em detrimento de um bem comum, com o tempo você perde a credibilidade, você perde o respeito, perde a paz interior. Então, a gente vê isso a todo instante, políticos,
comerciantes, né, empresários que são muito mercenários, grandes corporações, pessoas das mais diversas classes econômicas, sociais, profissionais, agindo dessa maneira, com segundas intenções, e aquilo, ou seja, a gente acaba tendo um certo faro. Às vezes até a gente ainda não percebe, mas depois, com o tempo, você percebe que tinha alguma coisa diferente, certo? Então, se poupe disso, né? E se poupando disso, a gente vai começando a criar uma cultura proativa para ter boas intenções autênticas. Você tendo boa intenção, você contagia as pessoas ao seu redor para que elas se sintam à vontade de ter boas intenções. Até porque elas não ficam com aquele sentimento de competitividade, ok? Elas ficam mais com o sentimento de colaboração. Então, invista em ter boas intenções, ok? Como vocês viram, em um único dia foi colocado 3 postagens com o mesmo tema, só que cada postagem com conteúdos diferentes. Então eu convido para que você, assim que puder, retorne à sexta-feira da semana passada, né, das postagens aqui da página Estilo Integral, e daí você começa a ver, leia, repasse aquelas instruções. E, se possível, sugiro que você comente, porque aí é um outro ponto importante. Além do comentário já ser bom para o nosso trabalho, mas mais do que isso, o seu comentário, você está já dando exemplo para os outros que estão lendo. Às vezes você está dando modelo, às vezes você está dando uma dica, uma sugestão. Às vezes você compartilhar a sua ideia, a sua perspectiva, a sua experiência, o que aconteceu com você, aquilo inspira ou então dá ideias para outras pessoas de como elas podem também colocar em prática. Gera aquela ideia de grupo, né? Poxa, o outro está fazendo, eu também vou fazer, que daí dá para a gente trocar, compartilhar, certo? Um influencia o outro, né? A gente vai gerando a força gregária, certo? E você também pode postar, na verdade, você comentar, sugerir ou instruir sobre as dúvidas de alguém que escreva também nos comentários, ok? Então, já no sábado, a outra ação que foi sugerida é: compreenda que todas as coisas mudam, não tente retê-las. E aqui, essa é uma dica muito especial, já trabalha muito um aspecto do nosso autoconhecimento, pelo seguinte: a gente tem às vezes normalmente, sempre, nós temos essa necessidade de querer não aceitar as mudanças, que a gente quer que tudo seja sempre permanente, perene, né? E a vida não é assim. E agora eu vendo aqui, já tem uma pessoa colocando um comentário, só ajustar aqui que eu não estou vendo direito. Então, eu vou dar uma lida aqui no comentário da Maiara Almeida. Boa noite, Vinícius. As boas intenções precisam ser necessariamente com outras pessoas? Eu pensei no caso do meio ambiente. Uma pessoa economizar água, não jogar lixo na rua, reciclar. Isso seria boa intenção ou se enquadraria em outra categoria? Maiara, isso também é boa intenção, né? Então, ou seja, realmente, você está exata, né? E aí que está legal, ou seja, você deu uma perspectiva a mais, complementar. Como o espaço é pequeno aqui, não dá para a gente colocar, não dá para escrever um livro inteiro só de uma ação, né? Então, você ter uma boa intenção com relação ao espaço, ao ambiente que você habita, ou às vezes nem aquele que se habita, um outro ambiente, né? Também é uma boa intenção. Então, tudo aquilo que você busca de alguma forma faça o bem é uma boa intenção. De uma maneira indireta, você tendo uma boa intenção com o ambiente, né, como economizar água, não gerar o lixo na rua, você não só está preservando o ambiente, mas indiretamente você está ajudando as outras pessoas também. Você está contribuindo para o bem-estar, para a saúde das demais pessoas. Então isso também é uma boa intenção, né? Não sei se é o seu caso, mas às vezes nós temos dificuldade de ter uma interação direta com as pessoas. Ou não é nenhuma dificuldade, às vezes é uma impossibilidade. E às vezes é momentânea, né? Agora,
você às vezes, neste momento, dentro do seu horizonte de possibilidades, você é capaz de ter boas intenções com o ambiente. Então já é ótimo, já é um ótimo passo. Né? A dica é também não ficar estagnada apenas nesse passo. É continuar buscando outras formas, outros meios de ter boas intenções. Certo? Eu espero que eu tenha esclarecido sua dúvida, Mayara, e qualquer coisa você pode postar mais dúvidas aqui, ok? Retornando, a gente estava falando então da questão de você compreender que as coisas, que tudo muda, certo? Então, é importante que você vá trabalhando dentro de você essa carência que a gente tem de que as coisas sejam sempre as mesmas. Né? Então, é importante a gente entender que tudo é cíclico, tudo muda, tudo se altera. Então, vá trabalhando cada vez mais isso de uma maneira que você se sinta seguro, segura, mesmo diante dessas diversidades, mesmo diante também da incerteza, porque às vezes a gente busca certezas, só que certezas também mudam, entendeu? Aquilo que a gente tem certeza de uma coisa também muda. Então, é possível nós nos sentirmos bem, nós nos sentimos seguros, mesmo diante da incerteza, mesmo diante da mudança, da mutabilidade das coisas. Então eu convido para que vocês leiam o que foi postado no sábado da semana passada e que ali tem várias informações interessantes que você possa trabalhar essa questão de você aceitar a mudança sem querer mudar, sem querer alterar, né? Porque é interessante, porque mesmo quando você tenta mudar, às vezes você consegue talvez retardar, atrasar, mudar alguns aspectos, mas infalivelmente muda, ok? Talvez atrase, talvez você ganhe tempo, talvez você ganhe fôlego. Por um lado, às vezes isso é bom, mas o que mais importante é você aceitar que as coisas mudam, ok? Até sobre a mesma postagem, mas do período da tarde, já começou a falar sobre isso, né? Que quando a gente é maduro, a gente é equilibrado, a gente já consegue colocar o nosso ego sob controle. Ele não precisa ficar no comando todo o tempo. E daí com isso a gente dá as boas-vindas à incerteza, que é aquilo que eu já estava falando, né? Sem aquela necessidade de tentar mudar toda hora. E à noite foi comentado essa ideia de que daí assim já foi um ponto de vista aparentemente oposto e contrário, querendo dizer que a mudança, às vezes na tentativa de mudar, a gente consegue ter algumas coisas interessantes, que aí é um paradoxo, né? Na tentativa de mudar, a gente acaba se autossuperando, tendo algum tipo de progresso ou de autoconhecimento. Isso nos alivia com algumas tensões, algumas frustrações, né, por um lado. Por outro, de alguma maneira, a gente ainda identifica a mudança. Então, daí vai da gente começar a ter uma certa sabedoria, né, uma certa percepção do que, de fato, a gente deve se empreender em mudar ou não. Né? Quer dizer, de ajustar a mudança, ajustar a rota. A mudança acontece, mas às vezes dá para fazer leves ajustes nesta rota, ok? Mas eu convido para que vocês leiam lá, porque lá está mais mais detalhado e daí você pode se aprofundar e daí quem sabe até contribuir com alguns outros pontos de vista, certo? E continuo aberto para outras perguntas que alguém que queira colocar para responder, né? No domingo já foi um outro tema, né? Que no domingo foi: não perca tempo respondendo a críticas, certo? Então já foi uma dica de sugestão que talvez para algumas pessoas, né, gera um pouco de tensão, alguma coisa assim. Até a imagem é uma imagem, né, mais assim veemente, né, assim que
transmite um pouco de agressividade, mas é justamente assim, às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros pensam e com a crítica que os outros nos dão, que isso acaba nos contaminando, nos intoxicando. E a gente acaba levantando muitos mecanismos de defesa psicológicos. Isso tira a nossa paz interior, tira a nossa centralidade, a gente acaba ficando reativo, né? Ainda mais se a gente tentar responder a crítica. Às vezes a gente sai, a gente perde as estribeiras, né? E daí a coisa desanda e às vezes você acaba reforçando ou dando razão para o que o outro está te criticando, certo? Então, a sugestão é que, na maioria dos casos, convém você talvez deixar de lado, né? Quando eu estou falando, mais críticas que são mais só para te, vamos dizer assim, te amolar, certo? Infelizmente, tem pessoas que elas se alimentam, entendeu? De amolar o outro. Elas se alimentam de querer ver o outro instável, né? Então, a melhor tática é talvez você não dar atenção, né? Você ficar na sua, né? Claro que é importante você distinguir o que é uma crítica de uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, daí talvez é alguma pessoa que ela se importa com você, ela quer te ajudar, ou às vezes ela está se importando com a situação e quer o bem da situação, né? Então, crítica construtiva, daí sim, ela é bem-vinda, que ela de alguma maneira ela quer ajudar, né, a crescer, sem estar atacando você como pessoa, ela está atacando a situação, ou no máximo ela está apontando o seu comportamento. E aí é uma coisa interessante para a gente distinguir, a gente discernir nós do nosso comportamento. Uma coisa é você criticar a minha personalidade, a minha pessoa. Outra coisa é você criticar o meu comportamento. Quando a gente critica o comportamento, quando a gente dá um feedback do comportamento, é melhor, é mais maduro do que a gente às vezes atacar a pessoa em si, né? Para algumas pessoas isso pode parecer meio confuso, mas comece a prestar atenção que isso faz toda a diferença, né? Então é importante não só você perder tempo respondendo críticas, mas é importante também você não perder tempo criticando, né? Criticar é perda de tempo. O que você pode, às vezes, de maneira construtiva. Aí sim, mais pra frente vamos ter uma postagem só sobre críticas construtivas, que daí dá pra gente se aprofundar ainda mais. A não ser que você faça uma pergunta aqui, daí eu posso me aprofundar mais, né? Então, no domingo, então, foi sobre crítica construtiva. À tarde continuou falando sobre esse mesmo assunto, né? Que às vezes quem costuma criticar, ela de alguma maneira percebe se você foi atingido com isso, e daí ela acaba sentindo que ela está ganhando, né? Ela quer te atingir, né? Então é bom você evitar alimentar essa psicosfera, esse ambiente de críticas, sabe? A propósito, psicosfera é um termo que é utilizado em alguns contextos, que é como se fosse a atmosfera psicológica, certo? Então nós temos a atmosfera física, certo? Que a gente convive, e nela a atmosfera física ela pode estar mais ou menos poluída, mais ou menos respirável, ela pode ser mais ou menos tóxica, mais ou menos saudável, certo? Da mesma maneira existe a psicosfera, né? Que é todo essa atmosfera mental psicológica, e essa atmosfera mental psicológica, ao mesmo tempo que ela é subjetiva sua, mas ela também é intersubjetiva, né? Porque a gente compartilha, né? Então, se eu estou num ambiente de trabalho, a psicosfera daquele ambiente pode estar contaminado, contagiado, intoxicado por mais pensamentos, por vibrações emocionais, por vibrações energéticas que acabam dificultando. Ao contrário, se você vai numa natureza, num ambiente bem pacífico, bem tranquilo, você sente, sabe, você tem uma sensação além da física que é diferente. Então, você está captando, de certa forma, a psicosfera do ambiente, né? Às vezes a psicosfera se confunde com o conceito de astral, às vezes a psicosfera se confunde com
o conceito de holopensene, né? Esse holopensene é um termo específico da conscienciologia, né? Pensene é pensamento, sentimentos, energias. Holo é o todo, então é o pensamento, é as energias, os sentimentos e os pensamentos globais de um determinado ambiente ou determinado grupo, certo? Então, é um termo interessante para você começar a prestar atenção e tentar, assim, talvez começar a perceber como que esse aspecto da vida está presente em você, ok? Então, depois eu convido para que você leia com mais tempo as dicas da postagem de domingo, que foi sobre a perda de tempo, e não perca tempo respondendo a críticas. À noite dessa mesma do domingo, eu já coloquei um contraponto disso daí, ou seja, colocando situações específicas que talvez sim seja importante você responder a crítica, mas ali dando algumas poucas sugestões de você ter um discernimento, os primeiros passos para você saber distinguir se deve ou não responder a críticas em situações específicas, ok? Muito bem. Eu estou me alongando muito, a ideia talvez é fazer um pouco menor a live, né? Mas eu também pergunto para vocês o que vocês acham, né? A live passada foi 50 minutos, já estamos a 26 minutos dessa live, ok? E daí eu preciso, para mim é importante também ter um feedback com relação ao tempo, se o tempo tá bom, o tempo, se preferem mais, preferem menos, ok? Então, agora, na segunda foi um tema que eu gosto bastante, que é sobre yoga, certo? Então, a sugestão da segunda-feira é: use o yoga para tranquilizar os nervos e acalmar o corpo, ok? Então, ou seja, o yoga é uma ferramenta maravilhosa, vasta, com muitas possibilidades de atuação, né? O yoga, o certo é o yoga, né? É um termo masculino. O yoga ele tem um repertório de técnicas que ele atua em diversas camadas do seu ser, né? Existem poucas coisas, até onde eu conheça, que são tão completas quanto o yoga, né? Das diversas técnicas, das diversas artes, das diversas filosofias, e tem muitas interessantes aí e vale a pena conhecê-las. Agora, o yoga é muito interessante porque ele, de certa forma, ele agrega quase tudo, né? E conforme você vai estudando essas outras filosofias, essas outras artes, você sempre vê que o yoga, de alguma maneira, esteve presente ali na história daquela arte, né? De alguma maneira houve influências, certo? Então, e o yoga em si também ele é muito vasto, ele tem várias modalidades de yoga, né? Tem algumas mais simples e outras mais bem elaboradas, certo? Então, é um convite para que você conheça o yoga, independente do lugar, independente de onde for, e conheça vários tipos de yoga, né? Porque eles são complementares e cada um se adequa aos vários perfis, às várias personalidades que temos. Então, talvez você até já tenha tido contato com o yoga e talvez não gostou, né? Experimente conhecer outras modalidades, experimente conhecer outras abordagens. Às vezes, experimente conhecer outro profissional até da mesma modalidade, porque isso varia bastante, né? E com certeza existe uma modalidade de yoga que trabalha de uma maneira autêntica e que você vai se interessar, você vai se enquadrar com relação a ela. Agora, às vezes também tem aquela questão de ter momentos. Às vezes você está num momento da sua vida que talvez você não esteja dando tanto valor para esta questão do yoga, ou para o que o yoga lhe ofereça, né? Então talvez seja um momento específico, certo? Mas mesmo assim, eu convido para que você deixe aberto dentro de você essa possibilidade de conhecer o yoga e ver todo o potencial que ele pode trabalhar em você. O potencial do autoconhecimento, o potencial da qualidade de vida, do desenvolvimento pessoal, do crescimento existencial. Então ele atua em várias camadas do seu ser. Como bem foi colocado na postagem, ele atua na sua parte física, na sua parte energética, na sua parte emocional, na sua parte mental, na sua parte social, comportamental, intuicional, existencial e vários outros aos que existem por aí, ok?
Então esse é um convite, convido para você para que leia também então as postagens de segunda-feira, se você tiver tempo e disposição, que ali comenta algumas outras particularidades interessantes sobre yoga e quem sabe você esteja disposta a conhecer mais e praticar yoga. Hoje, pela tecnologia, é possível até você começar a engatinhar no yoga pela própria internet. Não é o indicado para você se aprofundar, você tem que ter alguns cuidados, né? Mas para ler, conhecer um pouco mais já é um caminho também, certo? Então, na terça-feira já entramos no assunto que é agarre-se bem aos momentos felizes. Essa foi a terça, deixa eu só conferir aqui. Isso. Então, na terça-feira agarre-se bem aos momentos felizes. Né? Então, a ideia é o seguinte, é uma forma de você vivenciar mais o aqui e agora. Só que ao vivenciar o aqui e agora, especialmente entre com imersão quando você tem momentos agradáveis, momentos gratificantes. Quando você se permite agarrar e vivenciar a fundo aquele momento, aquilo de certa forma fica impregnado em você, como bem foi colocado ali na postagem, né? É a mesma maneira quando você come um alimento gostoso, e mesmo depois que você comeu, você fica com aquele gostinho na boca. Ou quando você abraça alguém perfumado, ou alguém perfumado passa, né? Entra no ambiente que você está, e mesmo depois a pessoa foi embora, o aroma, o cheiro gostoso daquela pessoa ainda está ali. Então a mesma coisa quando você se permite se agarrar ao momento feliz. Então mesmo que depois passou aquele momento feliz, mesmo que depois você já esteja fazendo outra coisa, aquela sensação da alegria, da felicidade, parece que está ali ainda, parece que ela está pegando em cada parte do seu corpo, certo? Então, se permita se agarrar a esses momentos felizes sempre que possível, né? Porque até aí tem a ideia do conceito de felicidade. A gente pensa que felicidade é um lugar, é um estado que a gente alcança. Mas felicidade é um bem isso, felicidade é um negócio que se constrói gradativamente. E quando você vai se agarrando aqueles momentos felizes, nem que sejam poucos, mas você se conecta, você entra em sinergia com esses momentos, então você vai criando pontos, né? Nem quando a gente está, às vezes, em algum lugar, você sinaliza que está no local, você vai criando um caminho, pontos de conexão, e aquilo você vai criando uma trilha de bons momentos e aquilo transmite uma sensação de felicidade, certo? É que nem, né, quando você faz um desenho, você vai criando um ponto, depois você passa uma linha, certo? Então fica esse convite para que você agarre-se a esses momentos felizes, certo? Ainda na terça-feira foi comentado que quando a gente se agarra então a esses momentos, você cria impressões na sua memória, na sua mente, na sua personalidade de maneira tão profunda, tão intensa, que mesmo se você estiver em situações adversas, em situações negativas, em situações e que não sejam agradáveis, aquele aroma, aquela vibração dos momentos felizes, de certa maneira atenuam a experiência negativa que você está tendo, certo? Então, as experiências positivas, felizes, elas servem de certa forma como uma barragem contra adversidades. É claro que pensando numa questão de desenvolvimento integral, a gente não pode ficar preso apenas a essas questões egóicas, mas elas também são necessárias. Então, vale a pena você se agarrar a isso aí, certo? Claro, tomando cuidado para que isso que você faça também não deixa você numa situação fantasiosa, ou seja, você deve se agarrar a momentos felizes, mas tomar o cuidado para que você não saia da realidade, né? E fique então achando que está tudo legal, tudo dourado e às vezes não enxergando alguns aspectos, alguns detalhes que talvez sejam importantes até para a sua sobrevivência, para sustentabilidade ou para o bem-estar do outro. Às vezes você acaba ficando presa naquela sensação de felicidade e isso talvez esteja prejudicando, fazendo mal para alguém, né? Então você precisa também estar atento a isso, ok?
Então fica o convite para você voltar na terça-feira e verificar esses detalhes, né? Se tiver mais perguntas, a gente está quase chegando no fim, então ainda tem um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta. Enquanto isso, a gente entra na quarta-feira, que quarta-feira a dica foi: seja rápido em fazer o bem, né? Então a ideia é bom você ficar sempre disposto, em alerta para qualquer sinal de você fazer uma bondade, fazer algo uma benevolência, você já faça de prontidão, certo? É muito importante a gente estar em alerta para isso. É que nem aquela ideia dos escoteiros, né? Você fazer 3 boas ações no dia. A ideia é você fazer várias boas ações, né, a todo instante, né? Vou dar um exemplo pequeno, aparentemente bobo, que aconteceu até justamente nesse dia à tarde. Eu estava indo pro lugar onde eu trabalho e no caminho, né, eu estava chegando no semáforo que estava para estacionar, e o semáforo que passa é um semáforo que é 4 tempos e é 10 segundos cada tempo, então é muito rápido ali. Eu estava chegando a encostar e por alguma maneira eu vi uma senhora na calçada andando, e a senhora estava andando meio estranha, né? Eu acho que ela teve alguma situação emocional e ela percebi que ela estava longe, né? E ela tinha uma blusa amarrada na cintura, só que a blusa, ela de alguma maneira, acho que por andar, foi se desfazendo, a blusa começou a ficar pendurada. E logo quando eu estava passando ao lado dela, a blusa caiu no chão. E a senhora nem percebeu, né? De imediato, como eu já estava até o carro, já estava parando por causa do semáforo, eu já parei, tirei o cinto e já me coloquei do lado do passageiro, abri o vidro e já chamei ela rapidamente. Falei: senhora, sua blusa caiu ali, né? Mas por questão do tempo, eu só falei isso, eu vi que ela se virou e já entrei. Ou seja, eu nem até fiquei esperando, né, para ela, obrigado e tudo mais. Até porque, assim, quando você é rápido fazer o bem, você não precisa estar na ânsia, se preocupado em ter um retorno disso daí. Como já foi falado numa situação lá atrás, né, numa ação da sessão, acho que de sexta-feira passada, né? Então eu só fiz aquilo. Eu vi pro retrovisor que ela foi pegar e fui embora. Ou seja, talvez você vendo, essa foi uma ação muito pequenininha, né? Poxa, foi um benzinho, né? Uma coisinha. Mas talvez para mim sim, talvez para você sim. Mas talvez para aquela senhora isso foi muito marcante, muito diferente. A gente não sabe o que ela estava passando na cabeça dela, né? Talvez ela tinha acabado de chegar de uma decepção, visto maldade, e ela viu um ato assim do nada de benevolência, de bondade, aquilo já impactou ela. Talvez se ela tivesse perdido aquela blusa, talvez fosse a única dela, e hoje está frio, né? Então, ou seja, a gente não sabe as consequências de a pessoa perder um objeto simples que é uma roupa. Tá? Mesmo sendo material, mas que a verdade são os aspectos emocionais, simbólicos, funcionais ali envolvidos, né? Então, esteja atento a tudo que é lado. Às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente tem até vergonha de fazer uma benevolência, né? A gente tem que sair disso, né? Começa com coisas pequenas, né? E aí você vai trabalhando dentro de você para você ser cada vez mais benevolente e cada vez mais agindo. E aí é importante você estar em alerta para, assim que der, você aplicar, fazer o bem, certo? Então, aqui fala, né, para você manter a mente e o coração atentos a qualquer sinal que demande você aplicar isso, ok? Ainda na quarta-feira, né, que foi ontem, e que é falando que, ou seja, você fazer o bem às vezes pode ser difícil e pode demandar um esforço, né, e um tanto de sacrifício, né? Isso de certa forma, porque de certa forma está dando conta da correnteza, porque parece que sempre a tendência do universo é a tendência à desordem, a tendência ao universo é entrópico, entropia é a tendência à desordem, certo? Então, para você
fazer o bem, para você fazer as coisas acontecer, você precisa de um esforço. Então, às vezes, é aquela sensação de nadar contra a corrente, mas isso vale a pena, né? Isso vale a pena porque você tem ganhos, você tem consequência. Isso, de certa forma, influencia naquele conceito de karma, né? Você está gerando um karma positivo para você. A ideia de karma é um negócio longo que a gente pode entrar depois mais para frente sobre isso, né? É muito além da ideia ocidental, né? Karma, na verdade, é um termo que vem do sânscrito do Oriente, certo? Então, procure se empenhar e se dispor a fazer o bem, né? E sempre, claro, de uma maneira altruísta, né? Autêntica, sem querer de alguma maneira se autopromover. Eu até aqui eu acabei falando um exemplo que eu falei, mas mais pela ideia do exemplo, do exemplarismo, né? Mas o ideal é você até aprender a fazer o bem sem se propagandear com relação a isso, né? Aqui a gente tem uma outra pergunta da Maiara. Maiara, obrigado por sua participação. Ela pergunta: o que fazer quando alguém aproveita da bondade de uma pessoa para benefício próprio? Maiara, infelizmente isso acontece muito, certo? Vai depender muito da situação, muito do caso. O importante é você não se reprimir, você não abrir mão da beatitude, da bondade, por causa dessa pessoa ou por causa disso que aconteceu, ok? Você deve continuar fazendo bem, né? Inclusive talvez para essa própria pessoa, só que aí, claro, que aí depende de muitas outras variáveis, certo? Uma outra questão é talvez aquilo que foi falado lá atrás também, na questão de você, que é justamente que foi colocado de ter boas intenções, né? Não, é de fazer o bem mesmo, que é o próximo, o próximo comentário aqui, que é o seguinte, que é o que foi colocado de seja rápido fazer o bem, que foi colocado à noite, né? Que tem duas formas básicas de fazer o bem. Você pode fazer o bem de uma maneira para gerar conforto, aliviar uma dor, né? Gerar uma situação que alivia uma tensão, algo ruim para a pessoa. Isso é o fazer o bem da maneira mais comum que existe. Existe um outro tipo de fazer o bem que é prestando esclarecimento, né? É você gerar assistência às pessoas de uma maneira de esclarecimento. E isso é mais difícil, e isso demanda mais esforço, mais empenho. Por outro lado, isso é mais nobre, isso é mais evolutivo. Talvez, numa situação como essa que você colocou, de uma pessoa que está se aproveitando da sua bondade, de benefício próprio, talvez vai ser necessário você ter um pouco mais de paciência e, aos poucos, ir esclarecendo, instruindo esta pessoa sobre isso que está acontecendo. Provavelmente, essa pessoa, ela esteja fechada com relação a isso, ela não tem receptores para ouvir, talvez uma instrução, talvez algumas tentativas de você esclarecer, você vai levantar as defesas dela, né? Mas você não pode deixar de tentar fazer isso. Por isso que ela é mais difícil, o esclarecimento é mais difícil do que o acolhimento, do que o conforto, ok? Mas é muito importante, e até pelo fato de você se empenhar em gerar esclarecimento, isso vai cobrar de você mais empenho, mais busca de instrução, de conhecimento, né? E isso vai fazer com que você desenvolva mais sua cognição, sua percepção, as suas emoções, para saber lidar com situação de conflito, né? Para você também não ser reativa. Então sempre a tentativa de esclarecimento, ela é muito, ela meio que catapulta a gente para um crescimento, certo? Então o esclarecimento ajuda não só o outro, como a você própria. Claro que eu estou falando de uma maneira genérica, né? Talvez a situação que você está pensando tenha algumas especificidades que talvez seria necessário um outro caminho, mas como eu não sei, né, esses detalhes, daí eu espero que eu tenha te ajudado, né? Mas precisaria talvez de mais detalhes, né? Existem muitas outras possibilidades, né? Talvez com o tempo talvez colocando outros detalhes, dá para a gente se aprofundar ainda mais, certo? Em todo caso, fica o convite, especialmente desse, então, Maiara e os outros que estão assistindo, de ontem à noite, né, que seja rápido em fazer o bem, que está esclarecendo mais sobre essa diferença entre você ajudar
pelo conforto ou ajudar pelo esclarecimento, ok? E finalmente chegamos na quinta-feira, o dia de hoje, que também daí foi uma sugestão de ação bastante inusitada, que é: peça às pessoas que não lhe deem presentes, e sim que dê a alguém que deles necessite. Então essa é uma sugestão um pouco complicada, difícil, acho que você nunca pensou nisso, né? Se pensou, você já fez isso, né? Então essa é uma dica para você começar a se programar. O que você acha de tentar fazer isso, né? É bonito, né? Nossa, olha que sacada bacana. E talvez seja interessante, né? Então, de alguma maneira, talvez seja difícil você falar para todo mundo, mas talvez para as pessoas mais próximas, né? Você está vendo que está chegando o seu aniversário, você está vendo que está chegando o Natal, você está vendo que está chegando, sei lá, Dia dos Pais, Dia das Crianças, alguma coisa do tipo, alguma coisa que você normalmente é presenteado, né? Você começa, você pode até mostrar essa postagem. Olha, eu estava vendo essa postagem, eu achei bacana. O que você acha da gente fazer, né? Talvez você não consiga fazer, mas eu gostaria e ficaria feliz se você me ajudasse disso. Então, em vez de você me presentear, aquele valor que você ia investir em um presente para mim seria legal para você dar para alguém, né? Você pode até indicar para quem que você acha que é legal dar, ou você pode sugerir, ó, dar o valor ou dar o próprio presente, né? E daí você decidir se é legal você ficar sabendo se for feito ou não. Daí vai dar consciência da outra pessoa também, né? Claro que às vezes a pessoa, quando ela pensa que vai dar para outra pessoa, ela até dá um valor a menos, né? Então você tem que entender isso, né? Porque tem aquela questão da pessoalidade, certo? Mas é um passo interessante. Vamos experimentar fazer isso. Eu também nunca fiz. Me veio essa ideia, né? E nunca experimentei, e eu vou querer experimentar. E daí a gente pode depois até colocar aqui as nossas experiências com relação a isso, né? O que vocês acham? Ok? Então, essa é a dica de hoje, né? Ainda tem uma postagem para entrar mais tarde, ainda sobre esse assunto, e espero que vocês possam participar, né? Já passei por todas dessa semana, estamos chegando já ao final da nossa live, mais uns segundinhos para quem tiver mais alguma pergunta. Se não tiver, guarda para a próxima. Às vezes até na próxima, às vezes você tem uma pergunta de postagens anteriores, não tem problema, você pode colocar, certo? O que vale é a gente estar conversando aqui, interagindo, né? E eu espero que tenha ajudado nas perguntas que foram colocadas aqui, né? Se não foi, pode comentar na própria publicação, que eu respondo um pouco mais, ou você traz novamente para a semana que vem, certo? Eu peço que, se possível, vocês compartilhem essa live, se vocês acharem que é válida, para que ela se repercute ainda mais. Se você acha que ela possa ajudar outras pessoas, o simples fato de você estar compartilhando isso, você já está trabalhando com aquilo que foi falado de ontem, que seja rápido em fazer o bem. Se você entende que isso faça o bem, você pode estar agindo também na direção daquilo que foi colocado na sexta-feira na semana passada, que ela tenha boas intenções. Às vezes você nem precisa compartilhar na sua timeline, às vezes você compartilha com uma pessoa específica, ou você marca uma pessoa específica, às vezes você acha que pode ajudar, ok? Independente disso, o que eu agradeço é que vocês tenham aqui estado presente, ou se não deu para estar presente, que você em algum outro momento tenha assistido, ok? Eu dou então um grande abraço para vocês. Quinta-feira da semana que vem, às 8 da noite, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Peço para que vocês pensem bem sobre tudo isso e eu estou com você.